Esta semana continuamos a acompanhar a agenda das plataformas culturais do norte do país. Esta quinta-feira é tempo de falarmos do Teatro Diogo Bernardes, em Ponte Lima, na companhia do seu Presidente da Câmara deste município, Vítor Mendes. Seja antes de mais muito bem-vindo ao Mundo Local. Muito boa tarde. Ora, estamos a falar de cerca de 36 espetáculos, 9 deles dedicados ao teatro, num investimento superior a 100 mil euros, que terá, antes de mais, Sr. Presidente, um retorno direto para agentes de Ponte Lima. Naturalmente que sim. Essa tem sido a aposta do município de Ponte Lima naquilo que nós achamos que é importante do ponto de vista da qualidade de vida das nossas populações e também do ponto de vista do retorno daquilo que é a economia local. O Teatro Diogo Bernardes é seguramente uma das joias da coroa em Ponte Lima. É um equipamento cultural de qualidade excelente. Com capacidade para cerca de 300 pessoas. Com capacidade para cerca de 320 pessoas e que comemora exatamente em 2016 120 anos. Foi objeto de requalificação em 1997. E, portanto, é realmente um espaço magnífico onde temos a oportunidade de, ao longo do ano, ter um conjunto de espetáculos no âmbito de uma iniciativa que nós damos o nome de Mais Teatro. E aí, no Mais Teatro, temos mais dança, mais música e mais teatro também. Era exatamente nessa questão que eu gostaria de tocar. Temos um teatro, portanto, um local de eleição para esse tipo de espetáculos, mas de facto há muito mais. A programação é muito eclética, abrangendo também música clássica, jazz, outros géneros musicais, o próprio teatro aéreo, portanto, diversidade, digamos assim, é a palavra de ordem, se quisermos. Nós temos uma programação de janeiro a maio, que foi apresentada ontem, e que, no fundo, procura ir de encontro àquilo que são os vários gostos dos vários públicos, não apenas dos limianos, mas também de toda a região. Procuramos ter uma diversificação cultural, uns espetáculos para os mais jovens, outros provavelmente para os menos jovens. Como disse bem, são 36 espetáculos e o nosso objetivo é que todos os cidadãos de Ponte Lima e muitos dos concelhos que nos rodeiam tenham acesso à cultura. Daí que a política do município, do ponto de vista dos preços dos bilhetes para espetáculos, alguns dos quais de enorme qualidade, nomeadamente no que responde aos nomes já sonantes do panorama nacional, são entre 2 a 5 euros. E, portanto, significa isso que a nossa política é, não pelo preço, toda a gente possa ir ao Teatro Diogo Bernardes. Sempre preços simbólicos. Preços meramente simbólicos e, portanto, para a bolsa de todos os cidadãos. Naturalmente que o Teatro Diogo Bernardes, para além de ter uma programação específica naquele espaço físico, é também uma alavanca para um conjunto de espetáculos que nós fazemos no nosso concelho, nomeadamente em espaços públicos, como é o caso do nosso centro histórico, com as nossas bandas de música, com música clássica, com teatro de rua, com o nosso Orfeão e, acima de tudo, procurando também ter uma política de descentralização dos espetáculos na grande maioria das nossas freguesias e, portanto, levando a cultura aos nossos cidadãos para procurarmos dar oportunidade a que todos os limianos tenham acesso à cultura, independentemente da freguesia onde residem, e, portanto, essa tem sido uma aposta ganha, com investimento significativo, mas seguramente com um enorme retorno, porque disse muito bem que esta programação do Teatro Diogo Bernardes, que vai de janeiro até maio, corresponde a um investimento de 100 mil euros, que significa que o valor médio de cada um dos espetáculos andará na ordem dos 3 mil euros, que é efetivamente um valor reduzido, tendo em conta a qualidade dos espetáculos, mesmo naqueles grupos que nós... mais locais, se mais locais, alguns já de âmbito nacional, mas que grande parte do público não conhece, e o Teatro Diogo Bernardes tem-se constituído ao longo dos anos, felizmente, também como uma rampa de lançamento para os mais jovens. Há pouco o Sr. Presidente tocou numa questão importante de que
a cultura pudesse chegar a todos os limianos, daí que concertos, por exemplo, com as bandas filarmónicas locais, sejam muito importantes. Já vamos falar, é tempo disso também, dos grandes nomes desta programação, mas estes pequenos apontamentos são uma forma de reativar, se quisermos, também a cultura dos limianos para os limianos também. Naturalmente que sim. Nós não nos podemos esquecer aquilo que é o nosso ADN, aquilo que é a nossa identidade cultural, a nossa cultura e as nossas tradições. Daí que o Teatro Diogo Bernardes seja um espaço aberto também para as nossas instituições e para as nossas associações, seja para os 18 grupos de folclóricos que temos no nosso concelho, das 4 bandas de música, do Orfeão Limiano, de vários grupos de teatro que felizmente também temos com enorme qualidade no concelho de Ponte Lima. E é um espaço aberto também a muitas iniciativas com o objetivo de se conseguir meios financeiros para apoios sociais, o que também é muito significativo. É um espaço aberto às escolas e, portanto, nós temos muitas visitas de muitas crianças e de muitos jovens. De resto, na programação, os serviços educativos são também... Temos, aliás, um serviço educativo do Teatro Diogo Bernardes, exatamente para procurar incutir nas nossas crianças e nos nossos jovens o gosto pela cultura e por um equipamento que faz parte da história de Ponte Lima. E, portanto, esta é realmente uma área para nós muito importante. É preciso também dar nota de que nós temos, na grande maioria dos espetáculos que realizamos no teatro, lotação esgotada. Temos aumentado significativamente o número de pessoas que vão ao teatro, não apenas do concelho de Ponte Lima, mas também de outros concelhos que confrontam connosco e, portanto, o Teatro Diogo Bernardes constitui também, por si só, um fator de atratividade para levar gente a Ponte Lima, que naturalmente depois tem a oportunidade de visitar o nosso centro histórico, ir ao comércio tradicional, saborear a nossa gastronomia e os nossos vinhos, dormir em Ponte Lima e, portanto, é efetivamente, como disse muito bem, uma âncora e um cartão de visita hoje também do nosso concelho. Sr. Presidente, eu gostava que destacasse alguns destes espetáculos, são 36, portanto não lhe vou pedir que os enumere a todos naturalmente, são 36 espetáculos, 9 peças de teatro, o que é que gostaria de facto de destacar para quem está lá em casa possa também rumar então a Ponte Lima? Eu não queria destacar os espetáculos porque eles têm todos uma enorme qualidade. Mas, naturalmente, nós temos alguns nomes sonantes que vão ao Teatro Diogo Bernardes. Foi no último fim de semana o ZOHF, irá o Rodrigo Leão, enfim, e outros também no mundo do jazz, artistas, a Maria João, que irá, se a memória não me atraiçoa, no dia 23 de janeiro. E, portanto, há aqui realmente uma mescla de nomes consagrados no panorama nacional, com jovens de muita qualidade, e é para nós também muito gratificante alguns nomes que foram e que seguramente irão ao Teatro Diogo Bernardes e que nós, o comum dos mortais, não os conhecíamos, principalmente aqueles que não estão mais atentos a esta área, para, de passado alguns meses ou passado alguns anos, serem hoje nomes de referência na vida artística nacional. E, portanto, o Teatro Diogo Bernardes é seguramente um grande talismã para aqueles que irão a Ponte Lima, e há ainda, enfim, alguns nomes que não tinham ido ainda a Ponte Lima, e falo concretamente do Sérgio Godinho, que irá a Ponte Lima no âmbito das comemorações do 25 de Abril, e, portanto, nós também não queríamos deixar de passar esta oportunidade de um grande artista como é o Sérgio Godinho poder ir ao teatro, dos poucos que infelizmente não tinha ido, e, portanto, esta é uma promessa que nós naturalmente vamos cumprir, a par de outros nomes que, no fundo, todos nós conhecemos. Toda esta informação também está disponível no site da autarquia. Em relação a peças, temos várias peças, são cerca de 9. Importa, se calhar, destacar o Mar Me Quer, que é uma recriação de uma obra de Mia Couto, a estrear no dia 30 de janeiro. Mais alguma, Sr. Presidente, gostasse de ressalvar? Não quero ressalvar nenhuma, porque o nosso desafio é que possam ir ao Teatro Diogo Bernardes e, portanto, descobrir por si, de alguma maneira. Por si e, portanto, ser sempre uma oportunidade também para visitar Ponte Lima. Sr. Presidente Vítor Mendes, muito obrigada pela sua participação neste Mundo Local. Foi um prazer tê-lo cá. Obrigado.